Transição da tirzepatida para a retatrutida. Pois é, meus amigos, chegou o grande dia para que você aprenda a transicionar da forma certa, né? Tirze para reta e não faça besteira, tá? Porque é o que mais tem pessoas fazendo, são cometendo erros na hora de transicionar, sair da tirzepatida para retatrutida. Então eu sei que tem várias dúvidas, como uma, por exemplo, poxa, eu uso dose X da tirze, tenho que usar a mesma dose X quando eu transicionar para retatrutida? Aí que a gente vai descobrir aqui nessa aula. Beleza? Tem muita coisa, essa é uma aula muito completa, então já senta o dedo no like aí pra gente, pra ajudar o canal, e sem mais delongas, solta o disclaimer, pau no gato. Boa, pessoal, vamos lá, tá? Ó, transição da tirze para reta, tá? Essa é uma aula realmente muito completa, tá bom? Tem até no final aqui uma dica de ouro, tá? Que eu deixei aqui, ó, nesse campo, depois que você entender como você vai transicionar, beleza? Mas, de qualquer forma, a gente vai começar do principal ponto aqui, tá? Então vamos lá. Tirzepatida não é igual retatrutida, tá? Nunca vai ser. Então, o que a gente tem aqui? Na tirzepatida, nós temos ela como um agonista duplo, né? Então ela vai agir em duas vias aí do seu corpo, né? Que é o GIP e o GLP-1. Eu sei que muitos aqui já sabem disso, mas tem pessoas que ainda não sabem, então a gente sempre tem que trazer o conteúdo do início, beleza? O GIP, tá? Para quem não sabe aí, ó, ele aumenta a resposta da sua insulina, participa da comunicação do pâncreas e tecido adiposo, ajuda na regulação do metabolismo energético. O GIP vai atuar nisso. O GLP-1, ele já atua aumentando a saciedade, reduzindo a ingestão alimentar, desacelerando o esvaziamento, né, de comida no seu estômago, melhorando a secreção de insulina de forma dependente da glicose. Tá? Ou seja, a tua glicemia, ela trabalha de uma forma muito melhor, né? O açúcar no seu sangue, ele vai trabalhar de uma forma muito mais eficiente. Tá? Então, essa é a tirzepatida, beleza? Retatrutida. Aqui nós temos ela como um agonista triplo, tá? GIP, GLP-1 e o glucagon, tá bom? Basicão, retatrutida, né? A retatrutida é como se fosse a tirzepatida, mas adicionou o glucagon. Só isso. Qual que é a grande diferença aqui que a gente tem? A retatrutida, ela adiciona atividade no receptor do glucagon, e isso não é um detalhe apenas, tá? Na verdade, a gente entra como um novo eixo metabólico no nosso organismo, porque quando o glucagon entra realmente no teu corpo, né, ativa no teu corpo, você vai desenvolver um metabolismo muito mais eficiente, tá? Vai entender aqui por quê. O que o glucagon muda no caso, né? Afinal, o que é o glucagon, tá? Glucagon, para quem não sabe, é um hormônio que ajuda o corpo aí a disponibilizar mais energia, tá? Ele atua principalmente no teu fígado. Suas principais ações: ele aumenta a liberação de glicose, ele estimula a produção hepática de glicose, aumenta a oxidação de gordura, tá? No caso, vai utilizar sua gordura como energia, você tá precisando de energia, é a gordura que vai estar sendo utilizada. Vai aumentar o seu gasto energético e modificar o metabolismo dos aminoácidos, tá? Vai ter aí melhor absorção também de nutrientes, no caso. Por que ele ajuda no emagrecimento? Bom, porque ele vai usar mais gordura, vai ter mais gasto energético, vai reduzir a produção de gordura no fígado, vai melhorar, né, a questão da gordura hepática, não só hepática, mas visceral, né, em determinados contextos, beleza? O glucagon é o carinha principal aí da retatrutida. Sem o glucagon, a retatrutida se transforma em tirzepatida, né? Benefícios e custos. O mesmo glucagon que aumenta o consumo de energia, também pode o quê? Aumentar a produção hepática de glicose, tá? Se você tiver uma dieta errada, seu fígado vai começar a se esforçar para produzir glicose para compensar a falta de glicogênio no teu corpo. Ou seja, tua dieta tem que estar muito alinhada, senão você tá desperdiçando o efeito mais benéfico da retatrutida, tá bom? Elevar frequência cardíaca, ou seja, pode aumentar seus batimentos cardíacos, aumentar a demanda de aminoácidos, criar respostas diferentes conforme a condição metabólica da pessoa. Ou seja, o glucagon, quando ele tá aumentado, ele pode também trazer algumas consequências negativas caso você não esteja numa dieta correta, numa dieta eficaz, beleza? Continuando aqui. Agora, os principais erros, tá? Que a galera aí, a maioria, acaba cometendo.
beleza? Tratar a retatrutida como um upgrade, tá? Ou seja, o que a pessoa pensa, né? Ah, eu tolero 15 mg de tirzepatida, então vou tolerar uma dose alta de retatrutida. Por que isso está errado? Primeiro, são moléculas diferentes, têm perfis receptoriais diferentes, têm tolerabilidade diferente, miligrama não pode ser comparado diretamente, então 15 mg de tirze não dá para comparar com 15 de reta. Se tomar igual a dose, vai dar uma merda gigantesca, que geralmente a pessoa sai de uma dose alta da tirze, né? É um problema muito grande, tá? Que pode acontecer. E a adaptação a uma não garante adaptação a outra, beleza? Então, e esse é um erro muito comum, tá? Da galera achar que a dose pode ser igual. Não. Tá? Confundir tolerância com resistência. Bom, vamos lá. O que acontece após meses do uso da tirzepatida? Bom, a pessoa pode perder menos peso por semana, sentir mais fome, entrar no platô, achar que os receptores parou de funcionar, mas a questão platô, pessoal, pode ter outras causas, né? Ou seja, seu corpo pesa menos agora, porque você tá mesmo usando a tirzepatida, certo? Então teu corpo tá pesando menos, e com isso, menos gasto energético. Você reduziu a atividade física, pode ser que você tenha diminuído aí sua rotina de treino, tá? Você pode estar comendo mais, né? Pode estar ingerindo caloria errado, pode estar dormindo mal, já eliminou grande parte de gordura mais fácil de se mobilizar, agora tem aquelas difíceis, né? Ou seja, o platô, ele tem várias causas, várias questões. Beleza? E aí aqui a gente tem o próximo erro, tá? Ó, comparar estudos como se fosse uma disputa direta, né? Você não é um número, tá? Eu costumo falar isso pra muita gente, inclusive pra paciente. Você não é um número de exame, você não é um número de estudo, meu amigo, tá? Você é único. Ou seja, aqui nós temos, né, um estudo de fase 2 aí, a retatrutida produziu redução média de peso de até mais ou menos aí 24%, né, em 48 semanas. Numa fase 3 da tirzepatida, tá? Esse surmount aqui, um estudo de fase 3, tá? A tirzepatida, em 15 miligramas, produziu redução média de aproximadamente 20,9% em 72 semanas. E aqui, o estudo que a gente tá falando aqui, se eu não me engano, foram com 4 miligramas, tá? 4 miligramas. Vamos comparar, tá? Dose por dose, né? Desse estudo aqui. A gente tá falando de 4 miligramas da retatrutida para 15 da tirzepatida. E olha a diferença aqui, ó, de perda de peso, né? Então a retatrutida respondeu melhor nas pessoas, tá? Porém, o grande erro é o quê? Colocar esses dois números lado a lado e concluir já que a retatrutida é melhor, né? A gente pode pensar que ela é mais eficiente, sim, mas não quer dizer que ela vai ser melhor, tá? E por que que não? Porque os estudos tinham participantes diferentes, durações diferentes, protocolos diferentes, critérios diferentes, distribuição de peso diferente, estratégias diferentes, né? Então aqui, meu, se as pessoas tinham, sei lá, 120 quilos, e aqui no estudo da reta as pessoas tinham 160, é muito óbvio que vai perder mais peso, né? Quanto mais pesado você tá e você entra numa rotina dietética com uma medicação, você vai perder peso muito mais rápido, entendeu? Então, tem essas questões aqui, tá? Esses critérios são diferentes, beleza? Então a gente não pode comparar estudo com dose da tirze e o estudo com dose da reta. Não pode ser feito dessa forma, ok? Lembre-se sempre disso. Agora, outro erro comum. Começar como se o corpo já conhecesse a retatrutida, né? Esse é clássico, tá? Então, já usei tirzepatida, né? Que é um GLP-1, durante meses, meu corpo tá acostumado. Vou começar aí com uma dose alta de retatrutida pra já dar efeito. Seu corpo pode estar acostumado com o quê? GLP-1, né, da tirze, o GIP, que vem da tirze também, a redução do apetite e o atraso da digestão. Tudo isso a tirzepatida vai dar. Porém, o seu corpo não foi exposto ao glucagon ainda, né? Ou seja, entrar com uma dose alta de retatrutida pode te trazer sérios e fortes efeitos colaterais, tá? Vou até cortar aqui para te explicar uma coisa. Então, ó, uma coisa que acontece bastante é exatamente esse ponto da dosagem. A pessoa, ela sai de uma dose de 7,5, por exemplo, de tirzepatida e quer entrar numa dose, às vezes, igual na retatrutida. Eu já peguei um caso assim e a pessoa foi parar no hospital, né? No caso, a pessoa veio passar comigo depois que já tinha acontecido todos esses problemas, tá? Inclusive, tem vagas abertas na consultoria, tá? Vou deixar o QR Code aqui para quem quiser. Só escanear, você já cai no meu contato comercial e eu te explico como funciona o meu atendimento, beleza? Voltando, a pessoa tinha utilizado 7,5 de tirzepatida e ela começou com a mesma dose de retatrutida. O que aconteceu? Foi parar
no hospital com os batimentos cardíacos extremamente elevados. Por quê? O glucagon aumenta o metabolismo, cara. Entendeu? Vai aumentar seus batimentos pra caramba. Então você tava tomando uma dose, mas não era o mesmo produto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Vamos voltar. Então, cuidado, pelo amor de Deus, tá? Não comece como se o seu corpo já conhecesse a reta, porque ele não conhece, tá? Subir a dose antes de avaliar a resposta. Outro erro comum, né? O que acontece aqui nesse erro? Vamos lá. A pessoa começa a utilizar a retatrutida, por exemplo, perde pouca fome na primeira semana, né? Interpreta isso como uma dose fraca, baixa, aumenta a dose, né? Na próxima semana ela já sobe a dose de 2 para 4 e o acúmulo aparece semanas depois. É aí que o problema vem, tá? Porque vai ser acumulado e vai começar a disparar muito glucagon. E aí pode ser que você passe por efeitos colaterais, tá? Por isso que a transição não é dose por dose e também você não pode querer começar com uma dose alta de retatrutida, tá? Medicamentos de longa ação precisam de tempo para o quê? No caso, a tirzepatida e a retatrutida, elas têm um poder de ação longa no teu corpo. Fica semana ali rodando no teu corpo. Ou seja, esses medicamentos de longa ação precisam de tempo para quê? Para se acumular, para estabilizar a concentração, né? Se você tá tomando 2 ou 4 miligramas de retatrutida, por exemplo, por semana, tem que ter um tempo para que isso se acumule, né, direitinho e estabilize. Revelar a tolerabilidade, mostrar o impacto real na fome, mostrar os efeitos sobre frequência cardíaca e pressão. Esse aqui, cara, é o principal que você tem que temer. Tem que temer mesmo, porque na tirzepatida você não vai ter esse problema. Na reta você vai, se você errar a mão, né? Se fizer cagada. Então, por isso que eu falo, preste muita atenção nessa aula. Muita atenção. Assista de novo se for necessário. Outro erro comum, ignorar hidratação e eletrólitos. Esse eu já falei em outros vídeos, mas vamos repetir, tá? Como que o problema começa? Bom, você tá tomando a tirze ou a reta, você vai ter menos fome, vai ingerir menos comida, vai ingerir menos água, vai ter náuseas, né? Pode ser que você tenha vômito ou diarreia. Diarreia é mais comum, né? Perde muito líquido e não bebe líquido, desidratação, queda de sódio e outros eletrólitos. No caso, a desidratação, tá? Eletrólitos, vamos lá. Sais minerais que ajudam a controlar o quê, né? O que os sais minerais fazem? Tá? Os eletrólitos, no caso, né? Potássio, magnésio, sódio. O que eles vão ajudar a controlar o teu corpo? Contração muscular, pressão arterial, ritmo cardíaco, hidratação, função nervosa, beleza? Então, a gente precisa de eletrólitos. Ok? Sinais de alerta que você tem que ter. Tá com tontura ao levantar, ou para treinar, ou em qualquer momento do seu dia, se foi tomar um banho, te deu tontura, cara, presta atenção, é um alerta. Fraqueza, palpitação, cãibras, dores de cabeça, urina muito escura, pressão arterial baixa, todos esses sinais são alertas exclusivos da falta de eletrólito, da desidratação no caso, ok? Outro erro gigantesco aqui. Vamos lá. Perder peso sem proteger massa muscular, né? Então vamos lá, ó. A balança, ela não diferencia gordura, água, glicogênio e massa muscular. Então quando você perdeu seus 5 quilos na semana, você não sabe o que foi gordura, o que foi água, o que foi glicogênio, o que foi massa muscular com precisão, tá? Você não vai saber 100% preciso, você nunca vai saber, nem com avaliação física. Qual é o risco disso? Bom, a retatrutida pode reduzir tanto a ingestão de calorias que a pessoa não consegue comer proteína direito, né? Para de treinar às vezes porque tá indisposta, perde força para treinar também, né? E para fazer as tarefas do dia a dia, perde massa muscular e reduz o gasto energético. A pessoa fica mais cansada durante o dia. Então, isso tudo são efeitos exclusivos que o glucagon vai te trazer e também o retardo da digestão pelos receptores GLP. Tá? Agora, o que deve ser acompanhado? Vamos lá. Proteína diária, força no seu treino, circunferências, composição corporal, velocidade da perda, recuperação, ingestão calórica mínima. Se você acompanhar esses pontos, meu amigo, vai dar certo, entendeu? Vai dar certo, porque aí você consegue fazer ajuste de dose, entendeu? Tipo, poxa, eu tô perdendo peso muito rápido. Não tá certo, não é saudável. Aí você ajusta a dose. É muito simples. Se você fizer o seu próprio acompanhamento, se você não tem uma consultoria, não passa com ninguém, você tem que se acompanhar, entende? É isso que eu falo. Agora vamos lá, o que deveria ser avaliado antes da transição? 5 pontos. O que tem que ser avaliado? Seu objetivo, seu metabolismo, teu coração, sua composição corporal e sua tolerabilidade. Você tem que, antes de sair da tirze para reta, você tem que olhar para tudo isso que eu vou falar aqui agora. Então,
Atenção, foco, pelo amor de Deus. Objetivo, por que que você vai trocar? Vai sair da Tease pra reta? Para e pensa, tá? Qual o problema, né, que a troca vai resolver pra mim? Será que eu tô num platô real, né? Qual resultado ainda é necessário pra mim? Sei lá, eu já perdi 10 quilos, quero perder mais 5, tá? É isso. Né? Então você tem que entender o objetivo da troca, da transição. Se o seu objetivo é simplesmente assim, sei lá, eu tô tomando a Tease e quero ir pra reta agora. Cara, se você não tem objetivo, não faz sentido trocar, entendeu? Fica na Tease. Se tá dando resultado, fica nela, beleza? Avalie o seu objetivo. Metabolismo. Meu amigo, acompanhe exames básicos de rotina. Glicemia, hemoglobina glicada, insulina, função hepática, função cardíaca, função renal, perfil lipídico. Acompanhe o seu metabolismo, porque ele que vai falar se tem alguma coisa errada dentro do seu corpo. Sempre pense nisso. Sistema cardiovascular. Tem que olhar para tua pressão arterial. Tenho certeza que a maioria aqui nem afere a pressão. Uma vez na semana. Faça isso. Comece a aferir sua pressão. Todo dia se você conseguir. Uma vez por dia. Frequência cardíaca em repouso, né? Pra galera que usa relógios como o Garmin ou o Apple Watch. Se você usa esses relógios, você consegue ver a média da tua frequência cardíaca em repouso. E ver se não tá muito alta, né? Passou ali dos 80. Cara, já tá meio altinha, entendeu? Então não tá muito legal. Tem que melhorar o condicionamento, certo? Sintomas de palpitação, tolerância ao exercício. Tá se cansando muito para fazer aeróbico, por exemplo? Olhe pro seu metabolismo, olhe pro seu sistema cardiovascular também. Composição corporal. Olha pro teu peso, né? Marca sempre o seu peso, mede tua cintura, avalia tua massa magra com uma bioimpedância, tua força nos treinamentos e a velocidade que você tá perdendo peso. Isso é muito, mas muito importante, certo? Perfeito. Tolerabilidade. O quanto isso vai piorar pra mim, talvez, né? Porque se eu já tenho, talvez, ali um problema com náuseas usando a Tease, será que com a reta vai me trazer também? Ou será que quando eu entrei com a tirzepatida eu tive todos esses problemas muito forte, né? Talvez com a reta você não tenha, mas você tem que avaliar se essas coisas aconteceram com você no começo, né? Quando você entrou na tirzepatida. Então, náusea, refluxo, constipação ou diarreia, vômito, capacidade de comer proteína, beleza? Avalie sempre. Muito bem tudo isso. Tá bom? Agora vamos para o ponto mais alto da nossa aula aqui e depois a dica de ouro, tá? Então, como eu, Denão, faria essa transição, tá bom? Se eu, Denão, quisesse sair da tirzepatida para a reta trutida, porque eu estou num platô real. Travou a porra toda. Eu preciso sair para uma medicação melhor. Eu vou usar o meu cérebro. Então eu recomendo que você use o seu também. Pelo amor de Deus. São mais de 80 bilhões de neurônios. Você consegue usar o seu cérebro a seu favor. Sempre para isso. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa a se fazer, reduzir a dosagem da tirzepatida. O que você faz? Tá usando, sei lá, 12 miligramas de tirze? Cara, cai pela metade. Por umas 2 semanas, por exemplo. Tá? 12 caiu para 6. Por umas 2 semanas. Para o seu corpo reduzir a tolerabilidade também. Né? Após ter reduzido a dose, parar o uso da tirzepatida por 2 semanas, para você fazer uma limpeza receptorial, entendeu? Para tirar aquele excesso, para não ter efeito cumulativo, tá bom? Então, primeira coisa, reduz a dose da Tirze. Segunda coisa, depois que reduziu a dose da Tirze e usou por 2 semanas, para o uso da Tirze por 2 semanas, beleza? Então é uma janela de 1 mês aí que você tem. Terceira coisa a fazer, iniciar com a reta em dosagem baixa e nunca, tá? Usar a mesma dose da tirzepatida, beleza? Não faça isso. Só se você estivesse usando 2,5 de tirzepatida. E mesmo assim, eu acho que se você entrar com 2,5 de reta, vai ser mais forte, de qualquer forma. Mas é o que eu faria, tá? Iniciaria com a reta em dosagem baixa e jamais começaria com a dose da Tirze que eu parei. Mesmo que eu tenha parado pela metade, né, na dose da Tirze. Tava tomando 12 de Tirze, caí pra 6, vou entrar com 6 de reta. Jamais. Eu iniciaria com 1,5, 2 miligramas no máximo de reta trutida. Tá bom? Exemplo, se sua última dose de Tirze foi 7,5, você reduziu para 5 antes de parar, as 2 semanas, né? Ou para 4, mais ou menos. Você inicia a reta com 1,5 miligramas na primeira semana para sentir os efeitos, beleza? Primeira, segunda semana, usa sempre a mesma dose, né? Inicial da reta, para você sentir os efeitos que ela vai te trazer. Pô, tá tudo bem? Aí beleza, sobe para 2 miligramas e vai subindo bem pouquinho, tá? Semanalmente você vai sentindo. Mas eu ainda recomendo que você, quando você entrar com a reta trutida, eu recomendo que você fique
assim, umas 2, 3 semanas com a mesma dose, tá? A inicial, né, no caso. Beleza? Então eu tenho certeza que quem me acompanha aqui geralmente é inteligente, tá? Só que sempre chega pessoa nova aqui. Então, você que é novo, cara, aqui, ó, usa a tua cabeça, você tem que ser inteligente para usar medicamento. Principalmente quando a gente fala de medicamento emagrecedor. Tem que usar com inteligência, beleza? É isso. Tá bom? Agora a dica de ouro que eu te dou. Combinação eficiente com Tirzi ou Reta, tá? Tem um peptídeo específico. KPV, beleza? Por quê? Porque ele vai melhorar o teu trato gastrointestinal, vai melhorar estômago, vai melhorar intestino, vai melhorar consequentemente a absorção de nutrientes, de 300 a 400 microgramas 5 vezes por semana, tipo de segunda a sexta-feira. Você vai ter uma melhora do seu ambiente no intestino e a absorção de nutrientes vai ser 1000 vezes melhor. Então, pessoal, eu sei que às vezes fica até um pouco chato, né? Eu repetir algumas coisas, mas é de extrema importância que você saiba que esse medicamento aqui, ele é sério, não é uma brincadeira isso aqui. Tá? Retatrutida, cara, vai mexer com coisas no seu organismo que vai, cara, trazer às vezes consequências ruins. A gente quer as boas, mas pode ser que traga consequência ruim. Então, pensa muito bem se você precisa fazer essa troca. Se tiver que fazer mesmo, pô, caramba, não, eu tô num platô, cara. Esse platô tá chato. Eu quero sair dessa porra, porque eu não emagreço mais, meu corpo não evolui mais, eu preciso melhorar. Ok, faça o que eu falei. Comece com uma dose baixinha, fica umas 3, 4 semanas na dose baixinha correta, pra deixar ela acumular, pra deixar ela se mostrar no teu corpo, e aí sim você progride a dose depois. E também, pô, vamos supor, saiu de 1,5 para 2,5 miligrama de retatrutida na semana, aí fica, né, pô, você ficou em 1,5, 4 semanas, fica em 2,5 por 4 semanas também. Não fica aumentando toda semana, porque vai dar merda, entendeu? É isso. Transicionar o medicamento, você tem que seguir todos esses pontos que a gente falou aqui na aula. Aí, você pode ter certeza que você vai conseguir fazer uma boa transição, tá? E aí você tem uma tolerabilidade muito grande ao novo medicamento, né? Então, no caso, saiu da Tirzi para Reta, a ideia é que você tenha tolerância à Reta para que ela não responda de forma negativa no seu corpo. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa comentário aqui se ficou dúvida que eu te respondo. Te vejo em breve na nossa próxima aula aqui do Mundo Hormonal. Forte abraço, Denão Cardoso.